Olá pessoal, seja bem-vindo a uma aula. Hoje vamos tratar sobre o teorema da superposição. Então aqui tem um questionamento. Como usar a lei de Ohm para calcular a corrente I3? Então a gente tem essa corrente aqui embaixo, tá? I3. Se a gente observar esse circuito, não existem resistores que a gente consegue associar em série ou em paralelo. Então aqui esses dois resistores não estão nem em série nem em paralelo, tá? Assim como esses outros dois também não estão, assim como o primeiro e o terceiro também não estão. E também essas fontes também a gente não consegue associá-las. E aí a gente não consegue usar a lei de Ohm. Uma coisa que a gente poderia utilizar aqui é o que é o assunto da aula anterior, né, que seria as conversões de fonte. Então, a gente poderia trocar esse resistor associado em série com essa fonte por uma fonte de corrente, né, trocar esse também, né, e depois procurar algum artifício para resolver a fim de achar essa corrente I3. É uma possibilidade. Não sei se dá muito trabalho, mas é um caminho. Mas de qualquer forma a gente vai aprender hoje um outro recurso, tá? Que é o teorema da superposição, para resolver esse tipo de caso aqui. E outros também, né, que surgirem. Então a gente tem aqui o teorema da superposição. Então aqui está aquele circuito original. E aqui foi feito outros dois circuitos, tá? Um para cá e outro para cá, com base no circuito original. O que você consegue perceber de diferente aí nessa primeira figura em relação ao original, tá? E nessa segunda figura em relação também ao original. Então o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem que no primeiro caso aqui, nesse primeiro desenho, a gente deixou uma fonte, tá? E zerou as demais fontes. Nesse caso era a fonte de 48 volts que estava aqui. Ele trocou essa fonte por um curto-circuito, tá? Um pedaço de fio ligado ali. De forma semelhante, na segunda figura, ele fez o que? Ele deixou essa fonte de 48 volts e zerou as demais fontes. Nesse caso, era apenas a fonte de 54 volts que estava aqui. Ele trocou também por um pedaço de fio aí que a gente chama de curto-circuito. Então, é isso. A gente fez o que? A gente fez dois desenhos aqui, tá? Cada desenho desse possui apenas uma única fonte. E um circuito que você possui apenas uma única fonte é mais fácil de resolver. Você consegue fazer aquelas associações aqui, no caso. Nesse caso, você consegue associar esse resistor em paralelo com esse, tá? Depois o equivalente desses dois fica em série com esse outro resistor aqui. E aí depois você volta fazendo aí a calcular a corrente total, né? E você consegue calcular essa corrente que passa aqui, que é a corrente I3. Que é I3'. A gente vai resolver ele, tá? Eu só estou dando a ideia aqui, mas não se preocupe. Esse outro circuito também só possui uma fonte. A gente consegue associar esses dois caras aqui em paralelo. Associando esses dois em paralelo, o equivalente deles fica em série com esse outro resistor aqui. E daí a gente, de 4 ohms, né? E a gente consegue calcular a corrente que sai da fonte aqui, que vai ser a própria corrente I, que ele chama de I3'. Então veja que ele está preocupado em achar I3, tá? Está aqui embaixo. I3. Aí ele está fazendo o que? Ele está fazendo. Primeiro a gente está achando uma corrente parcial devido a apenas uma fonte. Vamos achar outra corrente naquele ponto lá relativa a outra fonte. E depois, como o próprio nome diz aqui, o nome do teorema diz, a gente vai sobrepor esses resultados. Então é como se eu pegasse essas duas figuras e colocasse uma sobre a outra. O valor de corrente desse e o valor de corrente desse, eles vão se somar ou subtrair aí, de modo que a gente vai achar essa corrente I3 da figura original. Então por isso chama de teorema da superposição. A gente coloca essas duas figuras uma em cima da outra, essas duas de baixo aqui, ela vai parecer aí, né, com o circuito original, e aí os efeitos da corrente eles se somam ou subtraem, depende da polaridade. Então é o que está escrito aqui, ó. A corrente ou tensão através de qualquer elemento do circuito é igual à soma algébrica da corrente ou tensão produzida por cada fonte independente. Então a gente considera apenas uma fonte, considera apenas a outra fonte e depois sobrepõe os resultados. E aí para a gente substituir as fontes, a gente vai ter uma regrinha aqui, ó. Se for uma fonte de tensão, a gente vai substituir por um curto-circuito, que é só um pedaço de fio. Sempre que eu precisar zerar, a gente vai dizer zerar, tá, a fonte. Então, quando eu quero zerar uma fonte de tensão, quer transformar ela em 0 volt, eu vou ter que trocar ela por um curto-circuito. E para eu zerar uma fonte de corrente,
a gente vai ter que trocar ela para um trecho em aberto, tá? Porque eu quero zerar a corrente nesse trecho de circuito. Para eu zerar, eu tenho que deixar o circuito em aberto. Então vai ser assim. Então vamos resolver esse problema que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então vamos resolver aquele problema. A primeira coisa que tem que fazer, vamos anotar aqui, ó, primeiro, a gente vai ter que considerar apenas uma fonte. E vamos ter que zerar as demais fontes. Então vou considerar apenas uma fonte de cada vez, tá? Então vou considerar essa de 54 volts, vou redesenhar o circuito aqui embaixo. E no lugar da fonte de tensão, a gente vai zerar ela. Zerar a fonte de tensão significa fazer um curto-circuito aqui, ó. E a corrente que a gente está procurando vai ser I3, vou chamar de 3 linhas, porque é um valor que não é realmente ainda o I3, já vai chegar lá. E agora a gente pode resolver esse circuito aqui, ó. Então a gente tem esses dois resistores aqui, de 12 e de 4 ohms, eles ficaram associados em paralelo. Em paralelo a gente pode usar aquela regra que a gente calcula mentalmente, né? 12 dividido por 4 vai dar 3, tá? 3 mais 1 vai resultar em 4, 12 dividido por 4 resulta em 3 ohms, ou seja, o equivalente aqui são 3 ohms. Esses 3 ohms vão ficar associados em série com esse de 24 ohms, que vai resultar numa resistência equivalente de 27 ohms. Então a gente consegue calcular aqui essa corrente, que é a corrente fornecida pela fonte, chamar de Isão. Isão vai ser 54 dividido por 27, que vai resultar em 2 amperes. Então a gente tem 2 amperes chegando aqui, ó. E a gente está preocupado em achar o quê? Está preocupado em achar a corrente que passa aqui por esse resistor de 4 ohms. Então chegando aqui ela vai se dividir, uma parte vem para cá, outra parte vai para o resistor que é nosso interesse. Vamos chamar essa aqui de I3 linha, tá? Esse I3 linha vai ser menos, né? Menos I3 linha, porque está ao contrário aqui do que está pedindo. A figura está pedindo em um sentido, a gente está achando o valor no sentido contrário. Então a gente coloca aqui o sinal de negativo, para indicar que é o valor contrário. Então menos I3 linha vai ser, vamos aplicar o divisor de corrente, né? Vai ser 2 amperes, que multiplica essa resistência de 12 ohms, dividido aqui por 12 com 4, que vai resultar em 16 ohms. A gente consegue simplificar aqui, né? Por 4 aqui resulta em 3, por 4 embaixo resulta em 4. Vamos simplificar aqui por 2, né? Resulta em 1, e aqui por 2 resulta em 2. Então essa corrente aqui, ó, menos I3 linha, vai ser 3 sobre 2 amperes. Ou I3 linha é igual a menos 3 sobre 2 amperes. Então a gente calcula a contribuição de corrente nesse trecho devido a essa fonte de 54 volts. Vamos agora considerar a próxima fonte, que no caso é a fonte de 48 volts. Então a gente redesenhou aqui, lembrando que a gente vai zerar agora, vamos considerar apenas a fonte de 48 volts, para isso a gente precisa zerar as demais fontes. Nesse caso aqui, a única fonte que tinha era a fonte de 54 volts. Então vamos trocar ele aqui para um curto-circuito, pois ela é uma fonte de tensão. Se fosse uma fonte de corrente, a gente deixaria a linha aberta. E agora a gente vai procurar aqui nossa corrente I2 linha, tá? Para isso a gente precisa associar aqui, ó. Vamos associar esse resistor aqui de 24 ohms em paralelo com esse de 12 ohms. Então você já tem que enxergar que está em paralelo, né? 24 dividido por 12 resulta em 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então 24 dividido por 3 em 8 ohms. E esse 8 ohms vai ficar associado em série com esse de 4 ohms, resultando num equivalente aí de 12 ohms. Então vejam só, agora a gente vai procurar aqui a corrente que sai da fonte, que é a própria corrente que é o I3 linha, né? I3 linha. Então 48 dividido por 12 vai resultar em 4 amperes, né? Então I vai ser igual a 4 amperes. Então aqui a gente tem a corrente de 4 amperes. Então a gente vai ter agora que sobrepor esses resultados, tanto o resultado dessa figura aqui, tá? Ao resultado dessa figura aqui, para daí a gente achar o resultado dessa figura original, que é o que está pedindo. Então aqui a gente tem os dois circuitos, tá? A primeira corrente que a gente achou foi menos 3 sobre 2 amperes.
significando que essa corrente, ao invés de estar passando da esquerda para a direita nesse resistor de 4 ohms, ele está na verdade passando da direita para a esquerda. Então por isso que o sinal negativo inverte aqui o que a gente considerou. E no circuito de baixo ele está passando aqui da esquerda para a direita. O sinal positivo indica que ele está correspondendo aí com o que a gente está considerando. Então a sobreposição seria justamente sobrepor aqui as duas figuras, eu colocar uma em cima da outra aqui e ver como é que ficaram as correntes. Só que aqui vai ficar bagunçado, né, porque eu não fiz tudo em proporção. Mas você vai ver aqui que nesse trecho de circuito, tá, no resistor de 4 ohms, tem uma corrente de um lado aí. Deixa eu desfazer essa bagunça aqui, né? No resistor de 4 ohms, você vai ter uma corrente aí, num sentido, uma corrente de 3/2 amperes, tá? Nesse sentido aqui, vou tirar o sinal negativo e botar a setinha para trás, tá? 2 amperes. E no outro sentido, a gente tem uma corrente aqui de 4 amperes. Então você vai fazer o que? Você vai apenas fazer essa conta. Vai ficar 4, tá? Menos 3/2. Isso aqui tudo amperes, né? E vai resultar aí em 5/2 amperes, que é a mesma coisa de 2,5 amperes. Então essa aí vai ser a resposta, tá? Então nessa figura original aqui em cima, essa corrente que passa aqui 3 vai ser 2,5 amperes. Então veja que a gente fez o que? A gente simplificou o nosso circuito, considerando em cada situação apenas uma única fonte, e depois a gente sobrepôs esses resultados, que seria o equivalente a sobrepor as figuras. E aí, em termos matemáticos, resulta aí em operação de soma ou de subtração aí da corrente ou tensão daquela grandeza ali naquele ponto. Nesse caso aqui, a corrente, uma estava no mesmo sentido que a gente estava procurando, então ela fica positiva, e a que estiver no sentido contrário ao que a gente está procurando, ela entra com sinal negativo. Então aqui temos mais exemplos, tá? Então vocês vão considerar uma fonte de cada vez. Primeiro você considera uma fonte e zera a outra. Lembra que zerar a fonte de corrente significa trocar isso aqui para um circuito aberto, tá? Você calcula a corrente medida no circuito. Depois você desconsidera essa fonte, tá? Zerando ela. Nesse caso aqui é trocar por um curto-circuito, né? E calcula aí a corrente, a parcela de corrente aqui devida aí à fonte de corrente apenas. E depois sobrepõe os resultados aqui em cima para achar o I1. O mesmo raciocínio se aplica aqui também a essa situação. Você pode enxergar aqui também a questão das conversões de fonte, mas não cai nessa tentação não, tá? Por exemplo, eu vou converter aqui, dá certo também se eu quiser converter, mas o intuito agora não é treinar a conversão de fontes, é treinar o teorema da superposição. Você pode depois voltar refazendo os mesmos exercícios aqui com a conversão de fonte, né, e comparar os resultados, ver se está dando a mesma coisa, o que você achou aqui com o teorema da superposição. Mas a ideia aqui é usar o teorema da superposição. Tenta treinar isso, porque tem gente que aprende, por exemplo, aprende uma ferramenta, no caso aí vamos supor, a conversão de fonte, e quer resolver todos os circuitos usando aquela forma, mas nem todas as vezes aquela forma não é mais apropriada. Existem outras, como o teorema de superposição, ou outros que a gente vai conhecer aí, que são mais aplicáveis àquela situação. Você consegue resolver de forma mais rápida do que se você usar apenas aquele jeito lá. Aqui também tem mais situação. Observa que agora a gente tem 3 fontes, tá? E com 3 fontes algumas pessoas confundem, tentam deixar, por exemplo, zerar só uma das fontes e deixar as outras duas. Mas a ideia é a contrária, você tem que deixar apenas uma única fonte. Então se eu vou fazer, por exemplo, a primeira situação, eu vou considerar primeiro apenas a fonte E1, eu tenho que zerar essa fonte de corrente, tá? Abrindo aqui, e vou ter que zerar essa outra aqui também, porque a intenção é deixar o circuito o mais simples possível. E a forma mais simples que fica para a gente resolver é quando tem apenas uma única fonte. E aí a gente consegue resolver apenas usando as leis de Ohm, associação de resistores e lei de Ohm. Então faça isso, considere apenas uma de cada vez, e zera as outras duas. Temos esse outro problema,
Apesar dele aparecer aqui um desenho diferente, né, do que vocês já viram, isso aqui é um circuito em ponte, tá, como a gente diz. Mas basta você aplicar o teorema aqui que as coisas vão aparecer tranquilamente aí o resultado. Porque às vezes quem olha para o problema enxerga, vixe, esse aqui é difícil. Mas não, quando você troca essa fonte aqui por um curto-circuito e considera apenas essa, você vai ver aqui que esses resistores aqui eles estão associados de alguma maneira que você consegue simplificar eles, tanto associando em série quanto paralelo, e resolver esse circuito. Da mesma forma, quando você troca isso aqui também por um aberto, né, que é o segundo caso, você também vai conseguir enxergar aqui que o circuito vai ficar bem fácil de ser resolvido. Então, resolver ele realmente do jeito que está aqui, com as duas fontes, não é tão simples, não é uma coisa trivial. Mas quando você faz você zera uma das fontes e considera apenas a outra, o circuito fica mais fácil. Esse material foi retirado desse livro do Robert Bollestad, tá? E até a próxima aula.